Lucélia, uma honra te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, querida, e você? Como vai? Tudo bem também. Lucélia, inclusive, essa peça é uma forma de marcar os 50 anos da sua carreira, né? E você teve esse papel muito importante de ser uma voz, sempre trazendo questões referentes ao povo da floresta. Foi próxima de Chico Mendes, né? Essa grande figura que é tão importante até hoje na nossa história. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento marcante da sua carreira e sobre a peça que transporta essa história ali para os palcos também. Então, obrigada pelo convite. Então, você sabe que a história do Chico Mendes é uma história até que relativamente pouco conhecida da grande maioria da população brasileira. Se você perguntar para um jovem, para uma pessoa de 15, 16, 20 anos, quem foi Chico Mendes, ele provavelmente em São Paulo, no Paraná, no Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, não vai saber quem foi Chico Mendes. Então, a questão o Chico Mendes foi o maior ambientalista do Brasil e ele foi um líder sindical e do Acre, acreano, ali de Chapuri, dessa região do Vale do Acre, e junto com vários outros companheiros muito importantes, renomados, eles conseguiram um movimento tão potente nos anos, desde a ditadura militar, desde os anos 70, quando os sindicatos do Acre foram fundados, até o assassinato do Chico Mendes em 1988, eles criaram um movimento de empate, eles chamavam de empate, que era os seringueiros e os povos locais, os povos que vivem dentro da floresta, os extrativistas, aquele povo dali da região, eles se colocavam como um cordão humano na frente dos jagunços, na frente das motosserras, e não deixavam a jagunçada e os latifundiários que contratavam pistoleiros para derrubar a floresta, como até hoje, como agora, tudo que está acontecendo. Eles colocavam como um cordão humano à frente da destruição e não deixavam derrubar a floresta. Então, o Chico, todo o trabalho dele foi crescendo a partir dos empates, da história dos empates, o que levou a um conflito indissolúvel com os latifundiários locais, o que levou ao assassinato do Chico em dezembro de 1988. Eu tive lá em 1988, a convite do Chico. Eu era do Partido Verde, ele veio ao Rio de Janeiro para nos falar sobre as reservas extrativistas. Foi o grande projeto, o grande legado do Chico para o Brasil e para o mundo, que mantém hoje 25 milhões de hectares de reservas de floresta vivas e em pé só no Amazonas, e 37 milhões de hectares de floresta em pé, vivas, em todos os biomas brasileiros. Então, o Chico fez a diferença e faz a diferença. De lá para cá, nada foi acima ou além do que o Chico já mostrou há 34 anos atrás. O que acontece hoje é que com o governo Bolsonaro, que é comprometido com a destruição, o que acontece é que houve um imenso retrocesso na questão ambiental, na questão da exploração das florestas e na invasão de terras e no aviltamento e não respeito aos direitos territoriais, sejam direitos territoriais relacionados aos povos da floresta extrativistas ou aos povos indígenas. Agora mesmo você vê essa discussão do PL 191, o Bolsonaro está fazendo todos os esforços para destituir a cultura indígena e os povos indígenas enfim, ele prometeu que faria isso durante a campanha e ele ainda assim foi eleito e ele está fazendo isso. Então, o trabalho de pessoas que acreditam num outro Brasil, numa outra versão dos fatos, sobretudo sobre a Amazônia e os povos da Amazônia e a economia da Amazônia, a economia socioambiental, a sustentabilidade, a questão... essas questões retrocederam. Eu não tenho um adjetivo para dizer o tamanho do retrocesso durante o governo Bolsonaro. Então, cabe a pessoas como nós continuarmos a lutar,
no caso, e ver se a gente consegue sair desse momento de obscurantismo total para uma situação um pouco melhor. E eu espero que isso ocorra em breve, porque a floresta está quase no ponto de não retorno, no sentido que hoje ela já produz mais monóxido de carbono do que o que ela é capaz de absorver. Então, do momento em que virar isso, acabou a vida na Terra. É isso que as pessoas, por incrível que pareça, não estão caindo as fichinhas. Entende? As pessoas estão vendo um ciclone, outro ciclone, chuvas excessivas, águas volumosas, as casas desbarrancando, cidades inteiras sendo destruídas, e nem assim as pessoas admitem que isso já é resultado do clima e da destruição. É o preço que nós já estamos pagando pela destruição. Mas o que eu sinto na sociedade brasileira é que, enquanto as pessoas puderem adiar esse debate, adiar a consciência dessa realidade, elas o farão. As pessoas não querem sair da zona de conforto. Para isso, elas criam narrativas muito particulares, se enfiam dentro de bolhas, porque as pessoas não querem entrar em contato com a realidade. E isso é um problema muito sério no Brasil, e sobretudo no ano eleitoral. A gente, para conseguir ganhar uma eleição, a gente vai ter que furar várias bolhas, eu acho. A gente vai ter que entender esse processo de bolhas. A sociedade hoje se relaciona de bolha para bolha, como se fossem várias casinhas, várias narrativas. E isso tudo é, de alguma forma, administrado pelo sistema das mídias sociais e das redes sociais. Então é isso, estamos lá fazendo Vozes da Floresta, porque a peça é muito potente. E não há como não entrar em contato com a realidade. É um espetáculo duro, é um espetáculo forte, é um espetáculo que mostra a destruição. Só o relatório final da Anistia Internacional de mortos em assassinatos do campo, ambientalistas, liderança de indígenas, crianças, Yanomami, só esses nomes em 9 anos já são mais de 300. E mostrar isso é muito importante. E é muito duro também. É puxado, não é uma coisa que eu consiga dizer a você que tiro de letra, não. É muito puxado, mas é necessário, sobretudo nesse momento. Então, assim, eu gosto muito de fazer a peça, eu gosto muito, o público tem abraçado o espetáculo fortemente, as pessoas entendem e respeitam o trabalho de uma forma muito sustentada, muito sólida. Isso é a recompensa maior para mim, é esse retorno. Então, é muito difícil fazer o espetáculo, é puxado, mas ao mesmo tempo está trazendo o resultado esperado, e eu gostaria de mostrar o espetáculo no Brasil inteiro, porque, sobretudo, as gerações muito novinhos, a turma da Greta Thunberg, a turma que não está ligada diretamente à Amazônia ainda, eu espero, mas que se liguem imediatamente. Para essa turma que eu gosto de poder ter esperança de falar. E a peça fala para eles. Eu acredito quando você diz que é pesado, é difícil. Sabe que há alguns anos eu li a biografia do Chico Mendes, é uma história inspiradora, é muito bacana, mas eu não consegui terminar, eu não consegui chegar ao final, porque, bom, a gente sabe que ele é assassinado no final e eu não queria chegar nesse final, eu não queria lidar com essa realidade. Até hoje eu não terminei essa biografia de Chico Mendes. Ô, Luciele, você fala, inclusive, mas sobre essa... Mas ver, eu te peço, então... Sim. Não, mas eu não terminei ainda, não. Essa biografia, a voz dele. Isso que é importante falar, que eu não falei. Sim. O espetáculo é estruturado a partir da voz dele, porque eu gravei com ele anos atrás um material riquíssimo, e essas fitas foram qualificadas, elas estavam guardadas, e a partir da fala do próprio Chico contando a história, toda a história que eu conto é contada na voz dele, e depois ela é encenada dramaturgicamente através de personagens em cena. Então é muito forte você ouvir a biografia dele pela própria voz dele. Então você tem que ver, você vai ficar muito emocionada. E aí você vai chegar ao final da história e
não é alegre. Não é, Alec, mas é esse tapa na cara que às vezes a gente precisa de fato, né, para lutar por algo, para se inspirar nessa luta. E você fala sobre essa questão das bolhas, isso que eu queria chegar. A arte é capaz de furar essa bolha, você acredita? A peça passa esse recado? Que pergunta linda, muito obrigada. Eu tenho pensado tanto sobre isso, porque essas bolhas me incomodam demais. Essas bolhas às vezes me afastam da minha capacidade mais básica, que em mim é muito forte, de comunicação. Tá quase impossível lidar com essas bolhas, porque elas estão diretamente relacionadas à autoestima das pessoas e à forma neurótica como as pessoas sobreviveram e estão tentando sobreviver à pandemia. A sociedade brasileira é outra nesse momento. Eu acho, respondendo a tua pergunta, que a única coisa que pode ser efetiva na construção de uma sociedade saudável e através de um debate saudável, baseado na verdade, é a arte. Eu acho que as redes sociais atrapalham, não ajudam. E eu, por exemplo, sou pré-candidata a deputada federal e eu estou em pânico diante da realidade, de como lidar com a comunicação social de uma campanha para me eleger, não mentindo, não tendo que fazer o jogo do sistema das mídias sociais. Será que você entende o que eu estou falando? Porque... Sim, é difícil, é uma lógica que parece que nos contamina, né? É difícil lidar com isso. Porque se você não entrar na lógica das redes sociais, você não vai estar entrando no sistema de comunicação que pode levar ao, em aspas, sucesso. Sim. E você está compactuando, portanto, com um sistema extremamente precário que leva a fake news. E que é baseado em fake news, tudo é baseado em fake news. Todas as bolhas são falsas. De direita, de esquerda, tudo. É muito dramático isso. E a única coisa que nós temos de verdade para nos agarrar é a arte. Por isso é que eu insisto em continuar nesse caminho do teatro, porque através da arte não tem mentira. Olha, eu vou te contar um exemplo que vai mostrar para você essa ideia. Eu tenho uma afilhada de 3 anos e meio. E ela é muito inteligente, chama-se Paz. E ela tem medo de teatro infantil. Aí outro dia eu fiquei pensando, eu acho que ela tem razão de ter medo de teatro infantil, eu também tenho. E eu acho que esse teatro de verdade é um teatro que não dá medo, porque ele te leva a uma realidade de fato, a uma realidade humana, humanizada. Ao contrário de tudo que as redes sociais levam hoje, que é a uma espécie de robotização, de mascaramento, de artificialização, de caricatura das pessoas. Eu olho para a cara das pessoas nas redes sociais, elas não são pessoas, elas são caricaturas de si próprias. Elas se projetam com excesso de botox, com excesso de preenchimento, com excesso de batom, com excesso de excesso, e perdem a humanidade. Então é isso que eu acho que o teatro tem que resgatar, essa humanidade. E as pessoas têm medo, as pessoas não querem entrar em contato com isso. É difícil, é sofrido, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa forte. E é isso, viva a arte, sabe? Viva a arte. Você sabe, Lucélia, que uma vez eu ouvi aqui de um comentarista nosso, Leandro Forte, sobre essa questão das bolhas, que me preocupa muito também. Ele disse alguma coisa que ecoa sempre na minha cabeça, que não dá para a gente tentar furar a bolha, porque as bolhas realmente são muito fechadas em torno de certo preceito e a gente não vai conseguir furar. O que a gente tem que sempre tentar buscar é expandir a bolha. Então, é pegar tudo que a gente tem de próximo aqui da gente, com o qual a gente se identifica e expandir isso. E eu achei uma forma muito melhor de se pensar essa relação com as bolhas, é expandir aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vê como ideal, e não tentar furar a bolha, porque realmente tem bolha que nem vale a pena ser furada, porque só sai
não sai nada de bom dali. Então, é essa questão de expandir. Queria só compartilhar com você essa visão da bolha, que quando ele me contou isso, eu falei, puxa, é verdade, faz sentido sim. E vamos já chamar todo mundo para acompanhar, inclusive, a peça. Eu acho que a Lucélia deu uma travada. Mas deixa eu chamar a peça, a gente tem o cardzinho, já coloca aqui para mim, Gui, tá certo aí, ó. Temporada, começou dia 29 de abril, segue até 29 desse mês de maio, tá bom, pessoal? Sextas e sábados, às 9 horas da noite, domingo, às 18 horas. Tá no Sesc Ipiranga, é só entrar no site, inclusive, que dá para comprar ingresso para o próximo final de semana, como eu já avisei, tá certo?